Olá, saudações! Hoje eu quero falar sobre Ishvara e Ishtadevata. Na essência são a mesma coisa, mas as traduções são um pouco diferentes. Ishta, o significado da palavra Ishta pode ser assim traduzido: desejado, procurado, amado, reverenciado, respeitado, aprovado, valioso, agradável, esperado. Vem do radical ish, desejar, procurar, esforçar-se por, atingir, ser favorável, escolher. Ishta também é sacrifício ou oferenda. No yoga nós costumamos ouvir muitas vezes a expressão Ishtadevata como sendo traduzido por deidade escolhida. E Ishvara é comumente traduzido como Senhor, Príncipe, Rei, Senhora, Deus Supremo, Soberano, Espírito Supremo, Parameshvara, Ser Supremo, e do radical Ish, dominar ou possuir. Mas Ishvara também pode ser Ishvari no feminino, e aí nós estaríamos então falando sobre a Senhora Suprema, a Soberana. Então Ishvara, na verdade, ou Ishvari, é um conceito, digamos, um pouco neutro, porque Ishvara ele é diretamente associado, nós podemos dizer que é praticamente a mesma coisa que Atman e Brahma, né? Então, só que Ishvara, ele assume uma forma, né? Ele pode ser um Deva. Então, abre-se aí caminho para o aspecto devocional, Bhakti, Yoga. Porque Ishvara, para algumas correntes devocionais, pode ser equivalente a Shiva, para outras correntes pode ser Vishnu ou a própria deusa, Bhuvaneshwari, por exemplo, a soberana suprema. Então Ishvara, ele não tem necessariamente um Deva fixo, ele assume qualquer forma. Então, para qualquer pessoa, Ishvara pode ser uma divindade diferente. Ishvara, então, como uma deidade, como um Deva, ele vem representar o absoluto. Eu quero ler algumas passagens de algumas Upanishads que falam então sobre Ishvara. Na Kaustaki Upanishad, por exemplo, nós temos a seguinte exposição: ele é o guardião do universo, ele é o regente do universo, ele é o senhor dos mundos e ele é meu eu, Atman, que uma pessoa deve conhecer. Numa outra passagem da Brihadaranyaka Upanishad, assim temos: aqui dentro do coração há uma cavidade onde ele reside, o Senhor do Universo, o governante do Universo, o diretor do Universo. Ele não é aperfeiçoado por boas ações, nem é diminuído por más ações. Ele é o Senhor do Universo, o governante dos seres vivos, o protetor dos seres vivos. Ele é a ponte que separa estes mundos e impede que eles se choquem. Na Katha Upanishad temos uma outra passagem. Ele só é compreendido pela pessoa que ele, Ishvara, escolhe. A ela, o Atman revela sua essência. Nestas duas passagens da Brihadaranyaka Upanishad e da Katha, é apresentado dois aspectos muito importantes. Diz aqui que Ishvara está localizado no coração. Se nós procurarmos referências em outras obras, outros textos, nós veremos
principalmente obras que tratam sobre a estrutura sutil, o sistema de chakras, nós veremos que no Anahata Chakra é dito que o Atman reside ali, que é a morada do Atman, que se apresenta nessa descrição sutil como uma chama ou um ponto luminoso. Mas estes textos também falam que embaixo do Anahata Chakra há um outro chakra de suporte, no qual se localiza a morada do Ishta Devata, do Ishvara. E aí nós podemos dizer que o Ishvara, em sua forma, digamos, pessoal, mais íntima, ele vai se apresentar para cada praticante, yogi ou yogini, como um Ishta Devata específico. Então, cada pessoa, cada praticante, ao longo de sua caminhada espiritual, por meio de vivências, pode conseguir estabelecer essa conexão mais próxima, mais íntima, com alguma deidade, com alguma divindade indiana, masculino ou feminino. E isso é muito pessoal, não é o praticante que determina, eu quero que Shiva seja meu Ishtadevata, não é isso. Também não é algo que é imposto de fora por qualquer pessoa ou guru, é algo que se manifesta ao longo do tempo, uma aproximação, uma afinidade, um sentimento de muita conexão, intimidade, confiança com relação a algum deva, né? É muito pessoal e surge de fato com o tempo e com as vivências. Então, para uma pessoa, o Ishtadevata pode ser Shiva, para outra, Vishnu. Para outra, pode ser um aspecto feminino, tanto um aspecto mais irado, quanto um aspecto mais benevolente. Por exemplo, se uma pessoa tem uma conexão forte com Vishnu, ao mesmo tempo pode ter uma conexão bastante forte com um dos seus avataras, como por exemplo Parashurama, né, que tem um temperamento um pouco mais guerreiro. E também a mesma coisa com relação à grande deusa. Uma pessoa pode ter como Ishtadevata Saraswati ou Kali. Né? Não é a pessoa que estabelece isso, escolhe, é algo que vai surgindo naturalmente. Também pode ser uma deidade pouco usual, digamos assim, né? Essa conexão pode surgir espontaneamente com Agni, com Surya, com Indra, com Apas, Varuna, com qualquer deidade relacionada mais intimamente com um fenômeno da natureza. Então, o Ishtadevata, que está localizado, digamos assim, cuja morada é na região do Anahata Chakra, no chakra localizado abaixo do Anahata, ele pode funcionar nas práticas espirituais como uma porta para o absoluto. Nesse sentido, ele também pode conduzir uma pessoa, pode orientar a caminhada de uma pessoa, mas isso tudo vai depender dessa conexão e desse processo que é muito particular, na verdade, né? Um aspecto que eu quero falar também sobre essa relação com Ishtadevata, em relação ao feminino e ao masculino, é que independe do sexo do praticante, do yogi ou yogini. E as yoginis, as mulheres praticantes, podem ter então uma deidade masculina como Ishtadevata. Pode ser Shiva, Vishnu ou qualquer outro deva masculino. Não é porque uma praticante seja mulher que toda a conexão espiritual dela seja obrigatoriamente tenha que ser com uma deidade feminina. Então isso é importante ser esclarecido, porque muitas vezes
torna-se aí um bloqueio na caminhada espiritual das yoginis, procurarem estabelecer conexões com deidades femininas, sendo que isso pode não estar sendo benéfico para a caminhada dessa praticante. Uma outra obra de referência que nós podemos citar é o Yoga Sutras de Patanjali, que vai falar sobre Ishvara Pranidhana, a introjeção de Ishvara, uma referência aí que nós podemos associar ao Ishtadevata. Patanjali não especifica, na verdade, nesta obra quem é Ishvara, mas ele diz em um dos capítulos que Ishvara, que a introjeção de Ishvara Pranidhana, que essa conexão com Ishvara leva ao Samadhi, leva à união, leva então à transformação espiritual.